Meu nome é Maria Aparecida, mas muitos me chamam de Dona Cida. Tenho 88 anos, cabelos brancos como nuvem de algodão, olhos castanhos que já viram muito da vida e um coração cheio de lembranças que o tempo nunca conseguiu apagar. Essa é a minha história, que começa com uma tristeza profunda, mas termina com um ensinamento que quero deixar para todos aqueles que pensam que a velhice é o fim. Pelo contrário, em mim, a velhice foi o início de um recomeço, uma nova chance de ser ouvida, de ser vista, de ser lembrada, porque dentro de mim ainda mora a mesma menina sonhadora que queria mudar o mundo com palavras. E é por isso que escrevo, para que ninguém esqueça que até os mais velhos carregam dentro de si o universo inteiro. Tudo começou num dia nublado, desses em que o sol parece ter esquecido de nascer. Meus filhos chegaram em casa mais sérios do que o normal. Me olharam com olhos preocupados, falaram com voz baixa, escolhendo cada palavra como se tivessem medo de me machucar. Disseram que haviam decidido, para o meu bem, me levar para um lugar onde eu teria cuidados melhores. Um lugar com enfermeiros, médicos, alimentação correta e companhia. Um lugar para idosos com necessidades especiais. Um asilo para pessoas senis. Eu ouvi cada palavra como se fossem pedras silenciosas caindo sobre meu coração. Eu percebia que por trás da preocupação havia também um cansaço. Cansaço de cuidar, de repetir explicações, de lidar com o que não compreendiam, mas o que mais doeu foi perceber que para eles eu já não era mais a mãe cheia de ideias, a mulher forte. Eu era apenas alguém frágil que precisava ser deixada aos cuidados de estranhos. Eu fiquei em silêncio. Sabia o que estava acontecendo, mesmo que ninguém dissesse com todas as letras. Achavam que eu estava esquecida, confusa, velha demais para viver sozinha. Achavam que eu não via, não ouvia, não compreendia. Mas eu compreendia. Compreendia tudo. Já não me escutavam fazia tempo. Já não me perguntavam mais nada. Falavam de mim como se eu fosse um objeto. A mãe não se lembra mais das coisas. A mãe tá ficando confusa. Melhor que ela fique em um lugar onde possa ser cuidada. Eu sentia como se estivesse invisível dentro da própria casa. Meus conselhos já não tinham valor. Minhas opiniões eram descartadas com um sorriso paciente. Era como se eu tivesse deixado de existir enquanto pessoa. Eu me tornei um nome em uma conversa entre adultos, mesmo sendo eu quem os havia criado, alimentado, amado. Nada dói mais do que ser ignorada por quem você mais ama. E assim, num piscar de olhos, me vi dentro de um carro, com uma mala pequena nas mãos, indo para um lugar que eu não conhecia. Um lugar onde, diziam, eu estaria segura. Lembro-me de olhar pela janela e ver a rua desaparecer devagar. As árvores, as esquinas, os vizinhos, tudo ficou para trás. Dentro da mala, eu levava poucas roupas, um retrato antigo do meu marido, um livro amarelado de poesias e um terço que minha mãe me deu antes de morrer. Nada mais. Ninguém pensou em levar meus cadernos de anotações, meus escritos, meus sonhos guardados em gavetas. Sentia-me como uma peça deslocada, empurrada para um canto da vida onde não houvesse incômodo. Fui sorrindo para eles, tentando parecer forte, mas por dentro eu chorava. O asilo era limpo, silencioso, com cheiros de desinfetante, comida requentada e remédios. As paredes eram todas brancas. As pessoas que moravam lá tinham o olhar perdido. Algumas falavam sozinhas, outras choravam baixinho, outras apenas olhavam para um nada. Era um lugar de esquecimento, um lugar onde o tempo parecia andar devagar, mas não por calma, menos por abandono. Os dias se arrastavam como se cada minuto durasse uma eternidade. Não havia risos, nem conversas animadas, só o som distante de uma televisão e o barulho dos passos cuidadosos dos enfermeiros. Eu me sentia como uma folha esquecida em um canto da estante, ainda viva, mas coberta de pó. Era como se o mundo tivesse me deixado ali para terminar, em silêncio, mas não um asilo comum. Era um instituto para senis. Um lugar feito especialmente para pessoas com problemas de memória, pessoas que já não sabiam mais quem eram ou onde estavam.
Eu comecei a observar as pessoas ali, uma senhora que sentava perto da janela todos os dias, segurando uma boneca como se fosse um bebê. Um senhor que repetia os mesmos versos de uma canção antiga, como se tentasse se lembrar de algo que o ligava ao passado. E ali, naquele silêncio todo, eu decidi fazer algo. Peguei uma folha de papel e comecei a escrever. Comecei a registrar meus dias, a contar histórias, lembranças, sentimentos. Escrevi como forma de resistir, de lembrar quem eu era e de provar para mim mesma que ainda estava viva por dentro, que minha mente ainda era capaz de criar, de refletir, de emocionar. Eu escrevia todos os dias, mesmo que ninguém lesse, e isso começou a me dar forças. Eu lembrava de tudo, eu sabia exatamente quem eu era, mas eles achavam que eu estava ficando confusa, esquecida. Diziam que eu perguntava a mesma coisa 2 vezes, que eu ficava parada demais olhando pela janela, que eu já não me envolvia tanto nas conversas. A verdade é que eu me calava, não porque esquecia, mas porque já não era mais escutada. Meus filhos me levaram até lá, me deram um beijo rápido na testa e disseram: "É pro seu bem, mãe." Fiquei com o coração apertado, mas não chorei. Já tinha aprendido, ao longo da vida, que às vezes é melhor engolir o choro e esperar a vida dar uma volta. O lugar era limpo, claro, organizado, mas também era silencioso demais. Cheirava a remédio e solidão. Os quartos tinham poucos móveis. As pessoas que moravam ali pareciam viver em outro tempo, em outro mundo. Falavam sozinhas, algumas gritavam, outras choravam caladas. Me colocaram num quarto pequeno. Deram-me um jaleco branco, tiraram meus brincos, meu anel antigo, minhas lembranças. Me chamaram de paciente. Me deram uma ficha dizendo que eu tinha demência leve. Escreveram lá que eu não tinha histórico conhecido, que eu era apenas uma senhora idosa, sem muito o que contar. Como eles estavam errados. Mas eu não disse nada. Fiquei quieta, observei, esperei. No início, fingia que esquecia das coisas só para não criar confusão. Repetia frases simples. Caminhava devagar, como se estivesse perdida, porque percebi que naquele lugar, se você mostrasse lucidez demais, causava desconfiança. Era mais fácil ser invisível, mas por dentro, minha cabeça era um mundo inteiro. Eu lembrava de tudo, da infância simples no interior, do rádio ligado nas noites de frio, das cartas escritas à mão, dos primeiros livros que li escondida. Lembrava da juventude, dos sonhos, do meu primeiro trabalho. Fui professora, fui escritora, fui mãe, fui mulher de coragem. Ensinei centenas de crianças a ler e escrever. Participei de projetos sociais que mudaram vidas. Escrevi crônicas, contos, poesias. Muitas delas foram publicadas em jornais antigos. Usei pseudônimos, nomes falsos, porque naquela época a mulher que escrevia era calada, era criticada. Mas ali, ninguém sabia de nada disso. Até que um dia, uma moça diferente entrou na minha vida. O nome dela era Carolina. Era enfermeira nova, tinha uns 20 e poucos anos, tinha olhos atentos, coração bom e gostava de ouvir. Ela foi a primeira pessoa, em muito tempo, que me olhou de verdade. Dona Cida Menuzela disse um dia: "A senhora é diferente, tem uma calma, uma clareza, eu sinto que a senhora sabe mais do que mostra." Eu sorri e brinquei. "Eu apenas disfarço bem, minha filha." Ela riu, mas algo nela despertou. Passou a me visitar nos horários de descanso, levava livros, sentava comigo para conversar, me fazia perguntas, e eu fui abrindo meu coração. Contei histórias da minha vida, falei dos meus escritos, das cartas que publiquei em colunas anônimas de jornal. Falei de quando dei aula para adultos que não sabiam ler, lá nos anos 70. Contei até do dia em que fui chamada para discursar num comício pedindo mais educação para os pobres. Carolina ouvia tudo com olhos brilhando. Depois de alguns dias, ela começou a pesquisar por conta própria. Foi atrás dos arquivos antigos, dos jornais velhos, dos pseudônimos que eu havia usado. Descobriu fotos minhas. Uma delas era de um jornal antigo, onde eu aparecia de pé, com um microfone na mão, falando para uma multidão. Ela imprimiu essas fotos, colou na parede do meu quarto, trouxe recortes, textos que eu mesma tinha escrito. Era como se ela me devolvesse a mim mesma. Choramos juntas. Então, ela chamou meus filhos para uma visita especial. Eles vieram,
sem saber o que os esperava. Carolina os levou até meu quarto e mostrou tudo. Leu os textos em voz alta, contou o que eu havia feito na vida. Mostrou as fotos, falou da professora, da escritora, da mulher forte e inspiradora que eles haviam esquecido. Meus filhos ficaram em choque. Meu filho mais velho chorou. Disse que nunca imaginou que eu tivesse vivido tanta coisa. Minha filha ficou muda, os olhos cheios de lágrimas. Eles me abraçaram como se me vissem pela primeira vez. Me perdoa, mãe, eles disseram. E eu perdoei. Porque o amor de mãe é assim. A gente perdoa, mesmo com o coração ferido. E naquele abraço eu soube que não era mais invisível. Pouco tempo depois, me levaram para casa. Um lugar simples, mas cheio de vida. Comecei a contar minhas histórias na internet, com a ajuda da minha neta. Criei um canal no YouTube, onde leio cartas antigas, poesias e conto histórias da minha vida. Para minha surpresa, milhares de pessoas começaram a me seguir. Muitos eram idosos como eu. Outros eram jovens que diziam: Dona Cida, escutar a senhora é como conversar com minha avó. Fui convidada para escrever um livro, dei entrevistas, falei em palestras por vídeo, voltei a ser alguém com voz. Mas nada disso foi maior do que ouvir de Carolina. Antes de ela se mudar, Dona Cida, a senhora me ensinou que todo idoso tem um mundo inteiro dentro dele, e que é covardia ignorar esse mundo só porque ele envelheceu. Hoje, escrevo essas palavras com 88 anos. Já não ando com tanta firmeza, meus olhos ficam cansados mais rápido, mas minha mente ainda é cheia de vida. E meu coração, esse ainda pulsa forte. Se você está ouvindo essa história, lembre-se, nunca pense que um idoso é só um corpo velho. Dentro dele há um universo de memórias, lutas, vitórias, dores, amores e histórias. Não deixe a velhice apagar quem você é. E se um dia te chamarem de senil, inútil, ou quiserem te esconder do mundo, respire fundo, levante a cabeça e diga: você ainda não sabe quem eu sou, porque às vezes só descobrem quem a gente é. Depois que já nos colocaram de lado, mas sempre há tempo para voltar. E eu voltei